Aleluia. Paz do Senhor a todos, boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia, a nossa noite, esse momento tão especial, né? E realmente, Wanda, é uma bênção ser mãe, né? Nós somos mães físicas, mães espirituais, porque a gente fala do amor de Deus a muitas pessoas também. Somos mães que adotamos filhos espirituais. Antes de começar aqui a nossa palavra, eu quero deixar um recado para vocês. Lembrem que no dia 22 e 23 de maio, nós teremos o grande congresso Eu Creio em Milagres, lá na igreja, Comunidade Batista Ide, lá em Várzea Grande, da apóstola Regina. Ela está nos aguardando nesses 2 dias, vai ser sexta e sábado, né? E eu quero deixar aqui também um parabéns para todas as mães, para os pais também, né? Que tem muito pai que é mais do que mãe, né? Então, parabéns a todos. E não fugindo do assunto, mas eu quero falar sobre família hoje, né? Sobre o legado que nós deixamos para os nossos filhos, né? Então eu quero pedir para você abrir a sua palavra lá em Deuteronômio 32, 11 e 12. No começo parece que a palavra fica meio sem sentido, mas depois você vai entender. Eu quero que você repita comigo: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Repita comigo: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Glória a Deus. Eu tenho dito que nós temos que saber a nossa identidade de filhos. E na identidade de filhos, nós somos a luz do mundo também, né? Nós recebemos do Senhor essa direção, né? E muitos ainda não entenderam isso. Muitos de nós, na hora da luta, na hora da dificuldade, esquece de buscar o Pai. Esquece até quem somos em Cristo, porque fica desanimado, acha que só acontece comigo. Não, amados, o problema vem para todos. Crente ou não crente, a diferença é que nós lutamos do lado do Senhor, né? Amém? Nós temos uma tendência a esquecer muito rápido de quem nós somos e as promessas que nós temos em Cristo. Então hoje nós também precisamos entender que nós começamos a olhar para a nossa família com amor. Muitas vezes em casa a gente fica mais à vontade e levanta mais crítica do que elogio. Então nós precisamos começar a olhar quem está mais próximo de nós, que é a família. Começa ali dentro. O elogio, o contato, o amor. Porque se alguém falar algo para nós lá fora, elogio ou crítica, a gente esquece. Mas se alguém de dentro de casa fala, isso marca muito o coração. E nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E porque nós somos novas criaturas, nós temos que ficar atento à voz do Senhor, não atento ao cochicho do diabo. O inimigo sempre vai falar coisa negativa, vai usar a boca de alguém, vai usar o exemplo de alguém, e a família é o lugar onde mais, muitas vezes, se fere. Então eu quero falar hoje da família de uma forma bem diferenciada, né? Porque nós sabemos que tudo começa em casa. Agora a pergunta é: o que você aprendeu em casa, desde a sua infância? O que você viu em casa? Ou, reformulando, você adulto, o que você tem ensinado dentro de casa? Porque eu quero falar sobre família, sobre infância, sobre como é que nós crescemos e como nós temos criado os nossos filhos. Deuteronômio 32, versículo 11.
Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os filhos e estende as suas asas, toma-as e as leva sobre as suas asas. Assim diz o Senhor, o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Aqui, Moisés está trazendo à memória o povo quando tinha saído do deserto, está andando agora no deserto, e ele faz uma alusão à águia. Como que a águia, a própria natureza, cuida da família, como que cuida dos filhotes. E eu achei muito interessante, porque quando o Senhor me deu a palavra, eu falei, mas Senhor, isso aqui é águia, ninho, não tem nada a ver. Mas aqui vai mostrando o cuidado de Deus, como Ele é amoroso. E esse amor, ele é semelhante ao da águia, com seus filhotes. A gente não vê ninho de águia, porque geralmente são muito altos mesmo. E por que eles fazem isso, né? Aqui no tempo certo, os pais, tanto a águia macho quanto fêmea, eles cuidam dos seus filhotes, mas quando chega o tempo certo, eles começam a deixar o ninho desconfortável. Eu ficava pesquisando assim para entender melhor essa analogia de Deus. Fala que a águia, ela acolhe bem o seu parceiro ou a sua parceira, e ambos são comprometidos com a proteção e com o alimento dos filhotes no seu ninho. Fazem ninhos robustos, quer dizer, bem seguros, com boa estrutura de gravetos fortes, revestem todo o ninho com material bem macio para aquecer os filhotes. E geralmente ficam em penhascos muito altos. E conforme, olha só, conforme os filhotes crescem, eles vão retirando aquela parte macia do ninho. Bem fofinha, porque vai começar a incomodar. O filhote vai crescer, ele já não vai cabendo direito no ninho, e ele vai ser forçado a voar. Então, muitas vezes, nós não entendemos o tempo certo de deixar a águia voar, de deixar o filhote começar a dar os primeiros voos. Às vezes, excesso de proteção e, às vezes, descuidados também. Então, nós como pais, hoje, trazendo essa analogia, nós vamos entender um pouquinho, né? A águia, ela traz comida fresca para os filhotes. Ela dá grandes voos, ela mergulha, ela busca de preferência peixes. Ela traz fresquinho para os filhotes. Ela dá um bom alimento para os filhotes. Mas aí o ninho vai ficando muito confortável e a águia começa a incentivar o voo. O que é incentivar o voo? Começar a preparar os filhos para conviver lá fora com os perigos, com as dificuldades, e isso cabe muito ao pai e à mãe. Nos primeiros meses e anos é a mãe, e depois de um certo tempo começa o pai. Os judeus, a mãe ficava com os filhos até enquanto eles estavam amamentando, precisando de um cuidado, mas depois de uma certa idade eles começam a caminhar com o pai. E nós também temos um bom exemplo, né? E se o filhote ele não está pronto, quando a águia solta o filhote para voar, se o filhote não está pronto, olha que interessante, a águia joga o filhote, mas a mãe vai por baixo, planando, porque se o filhote não dá conta, ela segura e leva ele de volta para o ninho. Eu achei muito lindo esse cuidado, porque quando ele compara aqui, que nós lemos aqui, assim o Senhor os guiou, e não havia com eles deuses estranhos. Ele isola primeiro o filhote, ensina e depois ele solta. E se não está pronto, ele dá par e sustenta. Quantos de nós até hoje somos sustentados pelo Senhor na própria mão dele, né? E aqui dando essa sequência, o filhote
se ele não está pronto, ele volta para casa do ninho dos pais, né? Evitando a queda. Mas sempre os pais vão motivar esse filhote a voar. Você é águia, então você é filhote de águia, você uma hora tem o seu chamado, o seu propósito. O propósito da águia é voar. O propósito do cristão é voar alto também. Então não tem como a gente ficar tímido, encolhido, preocupado, com medo, mesmo desconfortável. Muitas vezes Deus coloca alguns espinhos no nosso caminho, para que a gente possa mover mais rápido, voar mais alto. Às vezes a gente não entende nem o porquê que eu estou passando tanto problema. É hora de voar, águia. É hora de voar. E quando comparado aqui a águia, se você for olhar a questão da própria natureza, ao contrário da águia, eu quero falar também do urubu. Ao contrário, eles constroem os ninhos de qualquer jeito, às vezes no chão, eles põem os ovos em qualquer lugar, eles não cuidam, eles não guardam, eles alimentam os filhotes só com coisas estragadas, carregam verdes embaixo das suas asas, e eles não querem construir um lar pleno. O urubu, ele desdenha, ele não cuida, se vira em você. E quantos pais também não querem ter esse trabalho, ainda que são águias, querem agir como urubus, sem cuidar, sem ensinar. Ah, pastora, mas agora meu filho já está adulto, e daí? Continua ensinando, continua testemunhando, continua mostrando o amor de Deus. Uma hora, ele vai entender que ele não é urubu, que ele é águia. E quando ele entender, ele vai voar alto. Aleluia, glória a Deus. O nosso lar, ele pode ser da águia ou pode ser do urubu. Nós que decidimos como será o nosso lar. Veja bem, a águia ela não protege o filhote 24 horas. A águia protege o filhote enquanto precisa. A hora que ela já tem pena, já tem asinha para voar, já começa a liberar eles para altos voos. Até uma hora que ela plane e vai mesmo. Nós não temos como ensinar os filhos ou as pessoas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade só com mimo. Com medo, vai cair, vai machucar, vai ralar o joelhinho. Quem nunca tomou um bom tombo? Todo mundo. Faz parte do crescimento, faz parte da nossa caminhada verdadeira. Infelizmente, hoje nós vemos muitos lares como ninhos de urubu. Filhos imaturos que não cresceram, que não aceitam não, porque nunca tiveram não em casa. Mas hoje o Senhor está dizendo aqui, olha, eu não criei filhos para ficar como urubu, comendo da carniça do mundo. Mas eu criei filhos para ser como águia, voar alto, comer comida de primeira qualidade. Qual que é a primeira comida? É a palavra de Deus. Essa é a comida que importa. Porque quando eu como desse alimento, lembra de João quando ele tem a visão e o Senhor fala, pega o rodo e come. Quer dizer, ele está aprendendo a palavra, ele está alimentando o espírito dele para que ele possa crescer forte. Que as ofertas do mundo, as carniças do mundo, não venham para dentro do nosso lar. Amém. Temos que ser pai e mãe como águia. Temos que olhar o nosso ninho como está. O nosso ninho, ele está confortável, amém. Mas se está com mau cheiro, cuidado. Mau cheiro que eu estou dizendo é pecado velado. Pecado oculto. Aonde se abre portas, para quê? Para que o urubu traga mais carniça para dentro de casa. Então,
nós vemos hoje muitos jovens violentos, jovens sem identidade nenhuma, porque os pais descuidaram. Parecia que hoje ia ser uma palavra doce, né? A Dia das Mães. O Senhor falou, profeta, hoje você vai falar o que é águia, o que é urubu. Aleluia, aleluia. Porque nós, mãe e pai, temos responsabilidade com nossos filhos. Independente de sermos crentes ou não, nós temos que apontar o caminho, a moralidade, eles sabendo o que é certo e é errado, se assim sim e não, não, e acabou. Porque lá na frente nós vamos agradecer. Alguns aqui não perceberam, mas aí fora tinha um homem, infelizmente, totalmente bêbado, largado. E aí, ele estava aí, ele chegou a entrar. Como será que foi a vida desse homem para ele chegar nesse estado? Talvez hoje ele esteja mais quebrantado, porque existe um apelo comercial sobre o Dia das Mães. Mas como será que foi a infância desse homem? Ou como é que será que ele teve algum lar, ele teve esposa, ele teve filhos? Qual será o exemplo que ele tem dado? A águia, primeiro, ela monta ninho, ela faz tudo muito bem arrumadinho, para depois ela começar a pôr o ovo, né? Jovens, vocês que pensam em casar, preparem primeiro ninho, preparem primeiro a vida de vocês. Não vá fazendo como urubu de qualquer jeito, no chão largado, come qualquer coisa, não é assim. Hoje nós temos que entender que o primeiro ministério nosso é a nossa família. Amém? Amém. Primeiro ministério, Deus nos deu a família. E a família está se alimentando de quê? Aí eu pergunto, como é que está a minha casa? Será que eu tenho ensinado a palavra dentro de casa? Será que meus filhotes estão voando alto ou eles são rebeldes? Porque muitas vezes os pais pregam, ensinam, mas os filhos não querem voar. E eu não falo a questão de voar, vou sair de casa. Não, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre abandonar pai e mãe, não. Eu estou falando sobre você como filho, dar orgulho a seus pais. Olhar para o seu pai e sua mãe e dizer, olha, valeu a pena, obrigado pelas surras, obrigado pelas surras. Porque antigamente todo mundo é mentiroso falar que nunca apanhou. Obrigado pelo castigo, obrigado pela varinha ungida, porque o Senhor me corrigiu quando eu precisava. Então, quando eu entendo isso, o primeiro ministério é a família, é o alimento que eu estou dando à família. Aí sim, o segundo ministério é a congregação, que é onde a gente caminha junto, e a gente alimenta junto, e a gente aprende junto, porque aqui é uma troca. Nós estudamos a palavra junto e ouvimos o ensino da palavra na sexta e no domingo. Então nós não comemos comida estragada, amém? Amém. Nós comemos o melhor, a palavra de Deus. E esse segundo ministério, que é a congregação, onde ela ensina a caminhar junto, onde ela ensina a unidade. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos guardados de muitos predadores lá fora. No mundo jaz o maligno. E principalmente os jovens. O mundo quer arrancar, quer tomar. Por quê? Porque o jovem é a força da igreja, amém? É. Então, muitas vezes nós descuidamos, olha, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que pregar, eu tenho que isso. Sim, amém, glória a Deus. Mas você está cuidando bem primeiro da sua casa? Você está cuidando bem primeiro dos seus filhos? Porque não adianta eu vir aqui falar para vocês que não põem em prática.
Eu preciso começar a entender que o primeiro alimento vem da minha boca, como a águia, a boca, o pássaro, ele mastiga e ele volta da boca dele para o filhote. Se você não está comendo e ruminando, como que você vai entregar? Sabe? Precisamos preparar melhor tudo. Você tem esquecido do seu ninho? Ou você está olhando e está reorganizando tudo novamente? Você tem preparado seus discípulos, seus filhos, para dar altos voos? Ou será que só a preocupação com o sustento já é o suficiente? Ah, eu estou dando casa, comida. Que comida que você tem dado? Palavra? Ensinamento? Nós temos que começar a compartilhar esse alimento que é a palavra dentro de casa. A palavra, ela não tem que ser só dia de domingo e de sexta, não. Ela tem que ser um devocional diário. Ela precisa ser comido diariamente, que nem a gente come de manhã o café da manhã, a gente almoça, a gente janta, mas não come da palavra. Dá tempo ainda. Muitos dão palavra, ensino, até bom testemunho na igreja. Mas em casa, os filhos estão passando fome. Em casa, os filhos têm comido o quê? Só o que a internet entrega? Será que eu não consigo mais, meu ouvido não consegue mais ouvir choro de criança? Ah, dá logo o tablet, dá logo aí o celular, porque ele me enche o saco. Ou eu tenho chamado, vem cá filho, vem cá filha, vamos conversar um pouco. Sai um pouco da rede social. Conhece um pouco o Deus do seu pai e da sua mãe. Porque o fato da criança vir na igreja não quer dizer que ela já sabe. Ela está aprendendo e muita coisa ela ainda não entende. A salinha do dia de domingo é uma bênção, mas não é o suficiente. Porque se seu filho da salinha só está recebendo palavra dia de domingo, seu filhote tem passado fome. Então eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entregar essa palavra hoje, mas sem julgamento, mas como um alerta para os pais. Nós olhamos ali fora, quantos jovens morrendo, quantos jovens cooptados por facções, quantos jovens iludidos, porque o cara lá fora, lá do mundo, ele tem carrão, ele tem moto, ele tem até apartamento, mas ele não vive nem 2 anos para usufruir tudo isso. Muitas vezes a pessoa se ilude, porque o Satanás, ele é mentiroso, ele vai oferecer para roubar as nossas crianças. Mas se nossas crianças estão bem alimentadas em casa, elas não vão pegar a carniça da rua. Precisamos começar a entender tudo isso. A águia, ela não come comida estragada, só urubu, amém? Amém. Qual é o planejamento que está acontecendo na sua casa? Como que você tem planejado isso? Pastora, de manhã minhas crianças estudam. À tarde elas vão fazer tarefa, tem a segunda hora, ou tem outra aula de balé, ou aula de karatê. Que mais? O que mais que você está ocupando os seus filhos só para você não ter tempo para dar a palavra? Pode ser antes do jantar. Não dá tempo porque eu estou fazendo faculdade à noite. Pois é. Se tivesse feito faculdade antes de casar, estava tudo no tempo certo e agora tem que arrumar, né? Se vira. Acorda mais cedo ou dorme mais tarde, mas não deixa seus filhos ficarem sem o alimento que é a palavra. E não importa a idade, dê seu testemunho. Comece ensinando os pequenos.
Um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso que nós temos ouvido, aprendido, e se estamos pondo em prática ou não. Pastor, eu sou bom. Sim. Ninguém está falando que você não é bom. Só o fato de você estar aqui, eu sei a guerra que é. Mas é só isso? É só isso que Jesus nos ensinou? Vai todo domingo no culto. É só isso? Eu quero falar aqui, abre sua Bíblia lá em Números. Eu vou ler de 1 até 8. Números 27. Números capítulo 27. Eu quero falar de um homem chamado Zelofiade. Números 27, de 1 a 8. Este homem, ele era temente a Deus, ele andou com Moisés no tempo que Moisés escreve essa primeira palavra aqui que eu acabei de ler da águia. E Zelofiade, ele não tem filho homem, mas ele tem várias filhas mulheres. E todos sabem que naquela época uma filha mulher, se ela ainda não casou, ela não tem direito a nada. Mas os filhos homens, eles herdavam todas as coisas na terra. A herança do pai era para o filho homem. Então, só que ele não teve filho homem. Como é que aconteceu? Vamos lá. Números, capítulo 27, versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os do nome de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Para quem não sabe, Corá, ele foi o que se levantou contra a liderança de Moisés, que era a liderança de Deus, e ele acabou trazendo uma tragédia não só para a família, mas todos que ouviram ele, caminharam com ele. Continuando. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraram o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar para elas. E falarás os filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança às suas filhas. Até aquele dia, as mulheres, elas não tinham direito à herança na terra. A herança era de quem tinha filho homem, não teve, vai para o irmão, vai para o primo, menos para as filhas mulheres. Mas a partir daquele dia, Deus muda essa história e Deus manda Moisés entregar, e ainda diz a partir de agora, no versículo final aqui no 8: Quando morrer o dono da terra e não tiver filho, vai para as filhas. As filhas de Zelofiade, elas foram bem cuidadas pelo pai. Elas sabiam que eram filhas de Deus. Porém, naquela época, as mulheres não recebiam herança, somente o filho homem. Elas não tinham direito, ficariam jogadas à própria sorte, porque na divisão não receberam terra nenhuma. Porém, elas fizeram algo que não se fazia na época. Pediram para ter voz. As mulheres, elas não iam requerer nada naquela época. Mas elas foram muito bem ensinadas pelos pais. O pai dela, quando morreu, ela não fala da mãe, mas a mãe já não devia existir.
E elas vão diante daquele sacerdote, diante de Moisés, que era o líder maior, e ela vai pedir algo, elas vão pedir algo que é de direito delas, porque o pai delas ensinou. E elas, com essa atitude, elas mudam uma lei hebraica naquela época. Veja bem que a posição que elas tinham não foi, eu imagino, o pai não criou elas para ser umas mulheres que não se valorizavam. Elas sabiam que elas poderiam falar. Zelofehad foi um homem que ensinou às filhas quem elas eram em Deus e que elas poderiam pedir. Elas não deveriam aceitar a própria sorte que até ali outras mulheres tiveram. Elas vão até Moisés e o conselho e diz aqui no versículo 3: nosso pai morreu no deserto e não estavam entre os que uniram a Corá contra Deus e contra Moisés. Olha que interessante como que uma criação é bem diferente. Moisés está olhando 4 mulheres, que ela chega e fala: olha, meu pai caminhou com você. Meu pai saiu do Egito e caminhou com você. Ele é daqueles que caminhou junto e não uniu com Corá. Ele morreu em retidão diante de Deus. Elas eram firmes. Elas não tinham mimimi, porque o pai as criou daquela melhor forma. Vocês começam a ver essas mulheres como águia. Elas não aceitaram nada de comida estragada. Elas foram atrás de quem podia resolver a vida. E Moisés vai colocar a causa dela diante de Deus e Deus fala não. Deus dá um sim para elas. Eu imagino Moisés enfrentando todo aquele povo lá, o conselho, os sacerdotes, falando: olha, mas não é assim que faz aqui. Mas ele está dizendo: mas o Senhor mandou fazer. Então elas mudam totalmente a história. Ele era a autoridade. E quando ela chega e fala: olha, meu pai não é como Corá, meu pai não é qualquer um, porque elas viam o testemunho do pai. E elas ainda comparam. E Moisés, como líder naqueles dias, ele vai diante do pai e pede a direção. Sabe, amados, muitas vezes nós também temos que buscar as autoridades sobre a nossa vida. No caso, eu estou falando espiritual. Busca seu líder, busca sua pastora, busca o conselho. Aqui tem o conselho de presbítero. Não tomem decisão sozinhos. Busque, peçam ajuda, pessoas que orem junto para resolver o seu problema. Sua casa, o seu ninho tem um líder? Tem. Zelofehad era o líder da casa dele. E você, homem, mulher, pai e mãe, vocês são líderes da casa de vocês. Então nós precisamos buscar conselho. E os filhos busquem conselho nos pais. Ah, mas meu pai não é cristão, então busque na sua mãe que é cristã. Ah, não, minha mãe não é cristã, meu pai é, então busque no seu pai que é cristão. Não misture as coisas. Nós somos chamados para ser filho de Deus. Moisés, ele resolve toda a situação daquelas mulheres. É interessante que quando ela diz aqui: meu pai não andou com Corá, quer dizer, a gente entende o quê? Águia não mistura com urubu. O pai sabia quem ele era. O pai não foi ouvido. Corá e sua casa, para quem ainda não leu, depois você lê lá, é Números 26, vai ter a história de Corá. Corá, ele se rebela contra Deus, ele se rebela contra, ele questiona a liderança de Moisés, e ele vai passar por um julgamento do próprio Deus, que o Senhor manda que todos se afastem, porque aonde Corá morava, ele tinha vários primos, parentes e aquelas pessoas que apoiaram ele.
o Senhor manda todos se juntarem na frente da tenda de Corá. E de uma forma incrível, a terra se abre e o Senhor recolhe todos eles para o inferno. A palavra fala isso, eles desceram ao abismo vivos. Eles desceram. Então a rebelião é uma coisa muito séria. E ela compara, ela diz, olha, meu pai não é como ele. Ela confronta agora a atitude, o testemunho. Agora a pergunta é, como que é o nosso testemunho? Você tem que saber quem é o seu pai. Seu pai é Deus. E aqui na terra você tem pai, tem mãe, tem alguém te direcionando. Alguém cristão te dando direção. Vá buscar conselho ali. Vá buscar ajuda ali. Ainda hoje, vemos homens e mulheres aprisionados, pés e mãos atadas com problemas. Muitos são águias, mas não voam, porque não pedem ajuda, não buscam oração, não buscam conselho. Águia, andando com o abutre, morre junto com os abutres, assim como foi Corá. Quem decidiu caminhar com ele? Os moradores da casa sabem quem são Deus, quem é Deus. Os moradores da sua casa sabem quem é Deus? Essa é a pergunta certa. Sabe como você foi formado? A sua casa sabe quanto que eles são amados? Ah, eu amo, ela sabe, ele sabe, mas você tem dito isso? O amor de Deus, ele vai falar, se aparecer através de atitudes, mas de palavras também. E eu quero deixar aqui só lá no Velho Testamento, porque no Velho nós vemos Zelofehade e Corá, duas pessoas totalmente diferentes, uma mesmo que morto, ele conseguiu conduzir as filhas para um grande sucesso, e o outro, na rebelião, ele levou também todos para o caminho errado de maldição. No Novo Testamento, nós também temos grande exemplo. Vamos lá, abre sua Bíblia lá em Mateus. Eu quero falar lá no capítulo 1. Vai falar da família de Maria e de José. Como que eles conduziram a casa deles? Como é que foi lindo ver um lar de pessoas que são tementes a Deus, como que eles ouvem a voz de Deus e como que eles conseguem obedecer a Deus. Mateus 1, versículo 18. Aleluia! Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José, casado com Maria, ainda não tinha tocado na Maria. Porque costume, eu já disse para vocês, que quando eles casavam, era mais tipo de um noivado. O marido, depois dessa cerimônia, ele sai, ele fica um ano preparando a casa, depois ele volta para buscar a noiva, a esposa. Só que quando ele volta, ela está grávida. Ele, um homem de Deus, um homem correto, ele pensa em deixá-la para parecer que ele foi o mau caráter, que ele engravidou ela e fugiu. Era isso que está dizendo aqui. Porque aí ele ia assumir a culpa do pecado. Mas o anjo do Senhor que apareceu a Maria, aparece a ele também. E vai dizer a ele, olha, não se preocupe, essa criança vem do Espírito Santo, vem da parte de Deus. Foi o próprio Espírito de Deus que fecundou a Maria. Não toque nela até que a criança nasça. José ouvia Deus. José ouviu o anjo de Deus falar com ele. Maria ouviu Deus. E
Então veja bem a importância do pai e da mãe ouvir a Deus. Nós vamos entendendo aqui que tanto Maria quanto José, eles ouviam o Senhor de uma forma muito específica. O anjo aparece a Maria em sonho e o mesmo anjo aparece a José em sonho. A palavra também diz que José era justo e ele ouvia a voz do Senhor. Esse anjo que visita Maria fala que ela é agraciada, porque ela vai ser mãe do nosso Senhor Jesus. E até hoje nós entendemos, tanto mãe quanto pai, a graça de ter filhos. Só que com a caminhada a gente cansa, a gente estressa, e aí a gente para de viver essa graça, essa bênção. Nós vamos ver aqui que José, ele recebeu a missão de cuidar de Maria e de Jesus. E ele foi fiel em tudo. Ao nascer Jesus, ele é avisado que Herodes queria matar. O que ele faz? Qualquer pessoa vai falar, você é doido, vai sair aí do mundo? Não, ele já ouviu Deus. Ele chama Maria e vai para o Egito. Ele diz, não, vou perguntar para fulano, para ciclano. Não, Deus falou. E ele só retorna do Egito quando Herodes morre. E nós vamos ver essa família que parecia que ia ser disfuncional, porque parece uma mulher grávida, o marido não tinha dormido com ela, mas ambos ouviram a voz de Deus. E ele vai criar, José vai criar o filho como dele, ele ensina a palavra, ele e Maria. Eu imagino Maria ensinando a palavra para Jesus, até Jesus estar ali com seus 6 anos. Porque Jesus, ele era Deus, mas na terra encarnado como homem, era um bebezinho que fazia xixi, fazia cocô, mamava, aprendeu a falar papai, mamãe. Então eu imagino Maria ensinando, contando as histórias enquanto ele era pequeno. E aí depois de uma certa estatura ele começa a caminhar com José. E José vai continuar ensinando a palavra. José ensina para ele também uma profissão, um ofício. A palavra diz que José é carpinteiro. E tem um tempo quando Jesus começa a operar já adulto. O que vão falar? Não é este Jesus, filho do carpinteiro? Imagina a referência desse pai e dessa mãe sobre a vida de Jesus. Seguir Jesus, ser cristão, é viver a mesma pegada. É ver como que funcionou essa família ainda que teve perseguição. Imagina o coração de Maria, uma mãe amorosa, saber que o seu filho está sendo caçado para ser morto. A Bíblia narra que naquele tempo de perseguição, quando Jesus nasceu, todas as crianças de recém-nascido até 2 anos, elas foram eliminadas, assassinadas por mando de Herodes. Imagina o coração de Maria. Quando os 6 magos visitam Jesus e confirma já o nascimento do Messias, e agora eles têm que sair dali. Tiveram dificuldade para chegar, não acharam lugar confortável para Maria ganhar neném. Agora eles têm que fugir. E eles vão se esconder aonde? No Egito, lugar de sofrimento para o povo. Mas eles obedecem, porque se Deus deu a direção, eles eram homens e mulheres de Deus que sabiam ouvir a voz de Deus. Então eu vejo Maria e José criando Jesus numa família que ainda com dificuldades, com perseguição, eles ensinaram o céu, ensinaram a palavra de Deus. E é isso que eu quero trazer hoje para nós. Mateus 1,16 diz que José é esposo de Maria. No 19 fala do caráter dele, que José era um homem justo. No 24 e 25 relata a obediência de José. Lá no Lucas 2, 41 a 50,
mostra que José, como figura paterna de Jesus na infância, até 12 anos. Depois a gente já não vê mais. Porque foi o último relatório que se falou de Jesus, foi quando Jesus vai lá para a sinagoga e começa a ensinar. Depois nós só vamos ver falar de Maria, que caminhou com Jesus até a cruz. Então veja bem, que eles cumpriram o propósito deles, que era cuidar de um menino chamado Jesus. Eles não desviaram o foco. Lá em João 19, 27, não foi este o filho do carpinteiro? Então o pai, tanto Zelofeado quanto José, eles impregnaram o caráter bom, tanto do pai quanto da mãe. Levaram eles com uma força para que eles soubessem caminhar ainda no meio da dificuldade. Esse é o chamado para o pai e para a mãe essa noite. Caminhe com sua família. Ensina o caminho que deve andar. Porque com certeza ele não vai desviar quando adulto. Ainda que tenha tentações, ainda que sofra alguns deslizes, mas eles sabem quem eles são em Deus. Eles sabem que eles são águias. Hoje a palavra para a mãe e para o pai é isso. Não é amor, não é só passar a mão na cabeça e falar você é lindinho, você é lindinha. Amar é ensinar, é corrigir, é apoiar, é levantar quando cai. Mas é estar junto, dando testemunho. Eu estou aqui. Nas bodas de Canaã acontece o primeiro milagre de Jesus. E quem está lá? Maria, mãe de Jesus. Jesus agora está com 30 anos e Maria está caminhando com Jesus. Essa bodas de Canaã foi o primeiro milagre onde ele transformou água em vinho, né? E aqui mostra já Maria sozinha, sem José. Mas ela não perdeu o costume de apoiar o filho, de caminhar junto, de confiar, de acreditar. Eu quero te trazer hoje a pensar sobre isso, sobre sua casa, sobre como que você está caminhando em casa com a sua família. José já havia cumprido o seu propósito de cuidar da família. E aí ele foi recolhido. Maria tinha mais um chamado, de mais uma caminhada além, que foi até a cruz. E eu quero dizer hoje para você, você está no lugar certo, na hora certa, recebendo a palavra certa. Pastora, mas eu já errei tanto, eu também. Mas a partir de agora a gente pode continuar caminhando, ensinando, ainda que os filhos estejam adultos. Olha, isso aqui está certo, isso aqui não vai dar bem, isso aqui não está legal. Presta atenção no que eu estou te falando. Vou orar por você, porque muitas vezes o filho toma decisão, o filho adulto toma decisão e nem pergunta para os pais. Você pode chegar para o seu filho e dizer, filho, filha, antes de você tomar a decisão, vem cá, vamos orar. Vamos buscar a Deus primeiro. Eu já estou encerrando, eu quero chamar o louvor, porque eu entendo que nós já entendemos qual que é o nosso propósito aqui de paz. Nós entendemos que nós não somos urubus, nós somos águias, e o Senhor chama a águia para treinar a águia. Então, quando começa a entender isso, a pergunta agora, mais uma vez, é qual que é o propósito, qual que é o projeto seu na sua família? Qual que é o legado que você tem ensinado a seus filhos? Qual que é a herança? Zelofeado deixou uma herança para as filhas. Qual que é a herança que nós temos deixado para nossos filhos e nossos netos? Porque neto é filho duas vezes. O amor é dobrado. Nós temos andado como águia? Ei, Jesus. Ou será que nós temos unidos com Corá? Cheio de rebelião, cheio de ideias. Sabe?
tinha 2 chefes de família. José foi perseguido até a vitória. Teve que lutar contra a perseguição, contra preconceito, mas ele não desistiu do propósito. Por ao contrário, ele levantou desobediência. Jesus te chama hoje para você seguir o passo. Qual que é o passo? Você é águia ou você é leão? Jesus te chama para fazer a diferença. A começando em casa, a começando na família. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ensina o caminho aos seus filhos. Feche seus olhos. Comece a orar agora pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família. Enquanto você ora agora, nesse momento, eu quero orar também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, a nossa família, nossos filhos, netos, bisnetos e geração futura, Senhor. Ah, Paizinho Santo, nos ajuda a conduzir tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajuda a ensinar nossos filhos. Ah, Paizinho Santo, nessa noite eu quero uma oração especial para todas as mães, para os pais, Senhor, que o Senhor aqui colocou na responsabilidade de conduzir os seus filhos até o Senhor, Pai. Ah, Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Eu oro para que o nosso coração esteja atento ao Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir como José ouviu a voz do Senhor, como Maria aceitou a voz do Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, com nossos filhos pequenos, nos ajuda com nossos filhos adultos. Não solte a nossa mão, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós oramos por todos eles, Pai, para que o Senhor nos dê o melhor destino, Pai, que é o céu. Aleluia. Fique em pé, vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar aqui a Valentina, ela tem uma palavra para entregar para todas as mães. Venha, minha linda. Mas aqui, aparecendo aqui. Pode começar a entregar os presentes das mamães.